Olá, amigos. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no seu coração, na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz do Senhor realmente esteja reinando na sua vida, na sua família e no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vai mais um vídeo, estou gravando mais esse vídeo da série Quando Tudo Começou. Temos falado sobre a queda do homem, começando lá por Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 6, e depois nós chegamos até o capítulo 6 de Gênesis, quando após a queda do homem chegou num ponto em que a maldade havia se multiplicado, e Deus, indignado, mandou um dilúvio, salvando apenas a vida de Noé e sua família. E nós chegamos até o capítulo 11 de Gênesis, quando nós vimos ali Nimrod, um bisneto de Noé, continuou na sua rebeldia contra Deus, e Deus agiu contra ele também no momento em que ele comandava a construção da Torre de Babel. E nós observamos aí que Deus agiu, contra Nimrod, contra a população do mundo naquela época, a humanidade que existia naquela época, e Deus agiu mais uma vez contra o homem que deixava a maldade se multiplicar cada vez mais no seu coração. Observamos também, nós chegamos até o capítulo 12, o capítulo 12 de Gênesis, quando ali o Senhor Deus chamou Abrão. Vimos aí, antes desse capítulo, no capítulo 11, nós observamos aí a linhagem do primeiro filho de Noé, que é Sem. Deus, vendo que Sem continuou no temor de Deus, Sem continuou servindo a Deus, e ele deu origem a uma linhagem de pessoas que continuaram, a descendência de Sem continuou servindo a Deus, temendo a Deus. E entre essa descendência de Sem, um dos filhos de Noé, Deus encontrou um homem chamado Abrão, a quem foi dado o nome de Abrão. E esse Abrão, vendo Deus também o seu coração e sabendo do seu temor a Deus, Deus observando que Abrão era um homem que ele estava disposto, a conhecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, ele continuou ele continuou servindo a Deus. Então Deus chamou Abrão. No último vídeo nós falamos sobre isto, no chamado de Abrão. E eu me lembro que nós chegamos no capítulo 12, do versículo 1 a 4, quando nós lemos o seguinte texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então nós observamos aqui que depois de todo aquele princípio da história, Deus tratou com Cã, que era um homem que se manteve rebelde à vontade de Deus, e Deus tratou com ele, mas encontrou Sem, o irmão de Cã, também filho de Noé, encontrou Sem, e de Sem Deus abençoou a sua descendência e tirou um dos homens, um dos filhos dessa descendência de Sem, tirou aquele chamado Abrão e fez com ele uma aliança. Nós queremos destacar aqui que o fato de Deus ter se mantido em contato com o homem, apesar do homem ter se rebelado contra Deus, ter desprezado a Deus, mas Deus não perdeu o seu amor pelo homem, e toda essa história que nós lemos na Bíblia tem como objetivo uma coisa principal. Qual é a coisa principal de tudo isso que a Bíblia nos relata? O amor de Deus.
o amor de Deus, que esse amor que Deus tem pelo homem que ele criou, pelo ser humano que ele criou, e mesmo esse ser humano se rebelando contra Deus, se voltando contra Deus, Deus não perdeu o seu amor pelo ser humano, ele não desistiu do ser humano. Basta para isso nós vemos aí, até aqui na história tem nos relatado, Deus, logo de início, quando ele havia se indignado contra toda a maldade do homem, mas ele achou Noé e achou graça em Noé. Ele viu Sem, filho de Noé, que continuou na graça do Senhor, continuou servindo a Deus. E da linhagem de Sem, desse filho de Noé, Deus ainda observou e viu Abrão, e chamou esse Abrão, porque ele entendeu, Deus viu que o coração de Abrão estava voltado para obedecer a Deus em tudo aquilo que ele falasse. E foi isso que Deus fez, chamou Abrão. Só que Deus queria que Abrão começasse uma nova vida, e para ele começar essa nova vida de comunhão com Deus, nós observamos aqui, Deus falou: sai da tua parentela, sai desta tua cidade, sai desse lugar e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então Abrão precisava ter uma nova vida com Deus, ele precisava ter andar por um novo caminho. Para que ele tivesse essa nova vida com Deus, ele teve que romper com muita coisa natural da sua vida. Muitas coisas pertinentes à sua vida, Abrão teve que abrir mão. Lembro que no último vídeo nós destacamos que muitas vezes, para que nós tenhamos uma experiência pessoal com Deus, para que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro de Deus, para que a gente conheça e experimente o verdadeiro amor de Deus por nós, muitas vezes nós precisamos abrir mão de certas coisas da nossa vida. Muitas vezes as coisas que a gente acha imprescindível na nossa vida, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que deixar, vamos ter que nos desligarmos de muitas coisas pertinentes à nossa vida. Mas para nós termos uma nova vida com Deus, ter uma experiência de salvação, muitas vezes vamos ter que abrir mão de tudo isso, e Deus exige isso de nós, né? Assim que Ele nos ama, nós também precisamos amá-lo acima de qualquer outra coisa. Então foi isso que ele fez com Abrão, e disse para que Abrão saísse do meio da parentela dele. Nós destacamos também no último vídeo que antes, lá no tempo de Nimrod, Cuxi, o pai de Nimrod, o próprio Nimrod, eles queriam construir uma história deles, eles queriam deixar registrado na história os seus nomes e os seus feitos como célebres, como celebridades. Eles queriam que toda vez que alguém lembrasse da história deles, pudessem celebrá-los. Então eles guardavam esse pedantismo, essa vontade de ser grande, não é? Essa mania de grandeza. Então eles disseram: vamos tornar célebre o nosso nome. Eles trabalhavam para isso, eles lutavam para isso, eles queriam ser célebres. Mas agora, na linhagem de Sem, Abrão, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, ele se humilhou diante de Deus para obedecê-lo, e então foi o contrário. Não foi Abrão que quis crescer, ter um grande nome, mas foi Deus que engrandeceu Abrão, porque ele disse: vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Quer dizer, diferente de Nimrod, né, que queria se fazer grande, queria até tocar nos céus, construir uma torre que tocasse nos céus, para dizer para Deus: eu também sou grande, eu também posso, aqui ó, eu tenho capacidade, eu sou tal, eu sou o cara. Ele queria fazer isso, mas agora Abrão não. Abrão ouviu a voz de Deus, ele escutou Deus, Deus falou com ele, ele deu atenção a Deus, e ele não pensou em engrandecer o seu nome, mas Deus disse para ele: eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Diferente, né? Nimrod disse: vamos fazer o nosso nome célebre, vamos engrandecer o nosso nome, nós vamos engrandecer. Mas aqui, Abrão, humilde a Deus, é Deus que olha para ele e diz: eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Isso se aplica a nós hoje. A grande voga hoje, né? o grande dito hoje, né? É você ser, é você se engrandecer, é a gente se engrandecer, superar
a vida, né? Superações, eu ser grande, importante, eu batalhar para ser o tal, para ser o cara, né? É isso que nós pensamos hoje, é isso que a humanidade hoje pensa, só pensa em se engrandecer. E note-se que as pessoas que mais se engrandecem são as que menos falam em Deus, ou que às vezes até nem falam em momento nenhum em Deus, não lembram de Deus, não querem experiência com Deus, não quer buscar a Deus, querem se fazer. A maioria das pessoas hoje que buscam superação, elas querem se fazer, elas querem se deificar e não glorificar o Deus dos céus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive autor da vida, né? Mas se nós nos humilharmos, reconhecer que existe um Deus, reconhecer que esse Deus que existe, nós cremos nele, é o Deus da Bíblia, está acima de tudo e de todos, e que toda a glória é para ele. Se nós glorificarmos esse Deus, se nós obedecermos a esse Deus, se nós ouvirmos a voz desse Deus, se nós glorificarmos, adorar tão somente a esse Deus, o que ele fez na vida de Abraão, o que ele prometeu a Abraão, ele faz a nossa também, mas é ele que vai engrandecer o nosso nome, é ele que vai nos colocar nos lugares mais altos, né? Para que nós possamos, quando ele nos colocar nos lugares mais altos, nas honras, né? Quando ele enaltecer e engrandecer o nosso nome, nós não vamos esquecer que nós somos apenas criatura e que nós estamos abaixo de Deus, e que a nossa glória, se houver, veio de Deus, foi Deus que nos deu, porque ele é o Senhor de toda a glória. Então ele é que nos abençoa, ele que vai nos engrandecer, é ele que vai nos abençoar. Mas primeiro precisamos nos humilhar, precisamos aprender com essa história. Nimrod se engrandeceu, ele se orgulhou, ele atacou a Deus, se rebelou contra Deus, e Deus sempre rechaçava Nimrod. Agora Abrão não, Abrão, ele se humilhou na presença de Deus, tanto que Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua cidade e vai para um lugar que eu te direi. E Abrão imediatamente, ele sequer questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu a Deus pela fé, mesmo Deus não tendo definido para ele para onde é que ele ia. Abrão obedeceu, saiu como Deus havia dito, obedeceu e foi com humildade, porque ele reconheceu: quem está falando é o meu Deus, e eu vou obedecer ao meu Deus. Por isso Deus fez essa promessa a Abrão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ele disse então: sê tu uma bênção. É o mesmo que Deus diz para nós hoje: sê tu uma bênção. Como nós podemos ser bênção? Nós podemos ser bênção na vida da nossa família, nós podemos ser bênção na vida dos nossos vizinhos, nós podemos ser bênção na vida da igreja a que nós pertencemos, nós podemos ser bênção na vida dos patrões, dos empregados, dos colegas, dos amigos. Nós podemos ser bênção. E como eu posso ser bênção? Eu posso ser bênção abençoando com palavras, abençoando com atitudes, ajudando a quem precisa de ajuda, abençoando com às vezes um donativo, uma doação a alguém que esteja necessitado, alguém que precisa, um prato de comida que eu dou a alguém, né, que está precisando comer e está sem o que comer, alguma coisa que eu divido minha com alguém. Então eu sou bênção na vida de alguém. Quando eu falo da palavra de Deus, quando eu falo do evangelho, quando eu abençoo as pessoas com a palavra de Deus, quando eu mostro o evangelho da salvação, quando eu aponto para Deus e digo que Deus é a nossa única solução, é dessa forma que nós podemos ser bênção. Ele disse: sê tu uma bênção. E Deus diz para nós hoje: sê tu uma bênção. Ele diz para mim, ele diz para você: sê uma bênção. E se nós formos bênção, né, o que ele vai fazer? Ele diz aqui outra promessa que ele fez a Abraão. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem. Quando nós somos abençoados por Deus, porque nós obedecemos, porque nós nos humilhamos, porque reconhecemos que Ele é Deus e que temos que nos submeter à soberania dEle, e quando Ele fala conosco, nós precisamos obedecer. Então Ele diz: abençoarei os que te abençoarem.
Deus estava dizendo que toda aquela pessoa que abençoasse Abraão e também a descendência dele, que são os judeus hoje, toda vez que alguém abençoasse, né, a descendência de Abraão, o povo, né, que é descendência dele, toda vez que alguém abençoasse ele, Deus abençoava também essa pessoa, né? Veja a extensão do amor de Deus, da graça. Veja como outras pessoas podem ser alcançadas quando Deus abençoa uma. Quando Abraão foi humilde, Deus abençoou Abraão e ele disse: olha, eu vou abençoar também aqueles que te abençoarem. Então, quando nós somos abençoados por Deus, quando nós nos humilhamos na presença de Deus e somos obedientes à sua palavra, então ele nos abençoa. Aí aquela pessoa que nos abençoar, Deus vai abençoar ela também. Olha o movimento de bênção, a extensão, né, das promessas de Deus, quando ele faz promessas para abençoar, a extensão, a profundidade, a altura dessa palavra de Deus. Quando alguém obedece a Deus e Deus abençoa esse alguém, toda vez que alguém abençoar, que uma outra pessoa abençoar aquele alguém, Deus vai abençoar aquela pessoa também, e assim vira aquela rede de bênçãos, né? Por isso que nós devemos aplicar na nossa vida. Mas o contrário também, na contramão disso tudo, também ele disse: abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Até isso o Senhor disse a Abraão, e ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que o Senhor Deus quis dizer nisto aí? Talvez essa seja a frase que implica na maior beleza desse texto, né? Porque quando ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, Deus estava dizendo que as promessas que ele estava fazendo a Abraão, ele iria estender essas promessas a todas as famílias da terra. E como isso podia ser? Deus já tinha no seu coração um plano para resgatar o homem. Isso aqui é o desenvolvimento desse plano de salvação. Quando nós falamos de salvação de vidas, quando nós falamos salvação da alma, em ir para os céus sendo salvo e não para o inferno, nós estamos falando de um plano bem elaborado, um plano bem traçado, e alguém que fez esse plano é alguém que sabe planejar. Então Deus, com tudo isso, ele estava por amor à humanidade, por amor a nós, ele estava planejando o nosso resgate, ele estava planejando nos resgatar da maldição do pecado e, por conseguinte, nos resgatar, nos livrar do inferno e da perdição eterna. Então, nesse plano de Deus, ele já tinha lá em mente: eu vou mandar o meu filho para o mundo, e o meu filho vai nascer dessa nação, né, descendência desse homem chamado Abraão, e todos conhecerão esse meu filho. Ele vai dividir a história em antes e depois. Todo mundo, até mesmo aqueles que não creem em Jesus, terão que fazer menção dele, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo, e todos irão saber que esse Cristo, esse Jesus Cristo, é aquele que nasceu lá na nação de Israel, daquele povo descendente daquele homem chamado Abrão, filho de Sem, também filho de Noé, que Deus chamou para fazer de Abrão uma grande nação e abençoar, fazer o nome dele grande, né? Tanto é que a Bíblia faz referência, né? Deus faz referência se identificando como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele faz referência a si mesmo, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E todo o povo de Israel fala isso, e todo mundo ouvindo falar Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sabem do que está se dizendo, né? Então, em Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que nasceu num berço judeu, né? Num berço lá da nação de Israel, ele nasceu ali daquele povo. Esse Jesus seria referência, mesmo que fosse negativo, as pessoas, mesmo que não crendo em Jesus, não aceitando Jesus, mas elas têm que dizer:
tantos antes de Cristo, tantos depois de Cristo, e saber que o Cristo é aquele que nasceu lá na nação de Israel, descendência de Abraão, mas que ressuscitou, está vivo. A história conta que ele ressuscitou, está vivo, intercede por nós, e a Bíblia fala que ele é o único que pode salvar, e a Bíblia está aí para que todos possam ler, até mesmo nos países onde se proíbe a leitura da Bíblia, as pessoas, de alguma forma, por providência de Deus, ouvem falar de Jesus e recebem esse Jesus e entregam a ele, sabendo que é aquele Jesus, o Filho de Deus, que nasceu na linhagem de Davi, que nasceu dessa linhagem de Davi, que pertence a esse povo, né, semita, né, porque era filho de Sem, descendência de Sem. Então todo mundo sabe que Jesus Cristo nasceu lá, o Salvador do mundo. É nisto que ele está dizendo nessa frase aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é assim que nós somos benditos no Senhor, porque cremos naquele Jesus que Deus, por amor, né, por amor a nós, traçou esse plano de salvação, e ele chamou Abrão para dar prosseguimento, para desenvolver esse plano de salvação. Por isso que ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito é o nome do Senhor. Veja como Deus é maravilhoso, sempre em contato com o homem. Nós vimos aí nesse mesmo livro de Gênesis, lá no início, diz a palavra que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, falar com Abraão e com Adão e Eva. Ele vinha, conversava com ele. Então Deus se interessou desde o início. Deus se interessa por nós. Então ele desceu lá. Um dia, quando ele desceu e viu que o homem havia pecado, desobedecido, então ele continuou, mas ele fez um plano, né? O homem pecou, se afastou de Deus, perdeu a comunhão com Deus, mas Deus, por amor a esse homem, planejou, organizou um plano para resgatar o homem, e esse plano foi executado. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, a maior prova do amor de Deus por nós, pela humanidade, a quem Ele criou e ama com o mais profundo sentimento de amor, né? Por nós. Nisso está a prova do amor de Deus por nós. Que Deus abençoe o seu coração. Estamos falando do plano de Deus para a salvação do homem. Estamos vendo aqui como tudo isso começou, quando começou o pecado, e quando começou o pecado, como começou também o plano de Deus para salvar o homem que se havia perdido. Que Deus abençoe. No próximo vídeo vamos continuar esse assunto, agora já falando do desenvolvimento propriamente dito do plano de Deus para a salvação. Amigo, não existe mensagem melhor do que essa. Não existe, nós não precisamos de estrutura requintada, nós não precisamos de gastar milhões e milhões aí para pregar essa mensagem do Evangelho, pregar essa mensagem simples do Evangelho. Isso, a beleza dessa mensagem, a grandiosidade dessa mensagem, já é a excelência, né, da palavra de Deus para Deus. Não é nós que fazemos a excelência para Deus, não. É Deus que se mostra excelente para conosco. E, portanto, para pregar a mensagem, a verdadeira, a grandiosa mensagem da salvação, basta a gente crer nela, viver ela, obedecer e levar ao conhecimento de tantos quanto puderem sobre esta verdade maravilhosa que é o Evangelho, o plano de Deus para salvar o homem. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu continuo pedindo para você divulgar esse vídeo aí, compartilha ele, curte, comenta sobre ele e vamos evangelizar o mundo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até uma próxima vez, se Deus quiser. Amém.